Louvado e exaltado é o nosso Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero aqui já dizer a vocês que é tão bom quando a gente começa a estudar, priorizar a palavra de Deus. Porque o nosso Papai Eterno, ele nos garante que ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Ele também diz que os olhos dele estão sobre toda a terra para contemplar com todos conforme a obra de cada um. O que estamos fazendo vai ser contemplado um dia, então a gente pode se assegurar na certeza, porque ele também nos garante que a promessa dele não será revogada, nenhuma palavra de Deus vai ser revogada, nenhuma promessa, porque ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. O nosso Deus, ele não muda, e ele promete e faz. Estamos vendo aí dia após dia os acontecimentos, as revelações, as redes sociais trazendo. Deus, ele nos promete trazer do oculto e os escondidos, trazer para a luz, e quando ele trouxer, faz todos saberes. Muitas coisas que a gente nem conhece as pessoas, a gente já está sabendo. Por quê? Porque é promessa de Deus. Por quê? Porque está aqui na Bíblia. E o que está na Bíblia vai acontecer. Porque Deus, ele é o autor das nossas vidas. Ele conhece os céus e a terra, ele conhece cada um de nós. Dentro das nossas intimidades, nos pequenos detalhes, Deus já nos conhece. E eu quero compartilhar aqui, meus irmãos, por favor, leia na sua Bíblia, porque é tão bom quando a gente começa a ler, que a gente pede o Espírito Santo para nos ensinar, e o Espírito Santo, quando nos ensina, ele fala firmemente, ele fala profundamente conosco acerca do que ele tem a nos revelar. Amém? Aí em Apocalipse 1, vem assim, Jesus Cristo diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Veja que aqui ele já apresenta João como um servo, e ele diz que ele notificou, para João a revelação, para o servo João. Então ele diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados o que ouvem as palavras desta profecia, gente, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O recado está aqui, dado por Deus para nossa vida. Está dado por Deus para nossa vida. Aqui, no capítulo 1, no versículo 3, está aqui escrito. Eu não estou falando de mim mesmo, mas eu estou falando porque está escrito na Bíblia Sagrada. E aí, quando cheguemos aqui ainda no capítulo 1, no versículo 10, aí o servo João, ele diz o seguinte: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, a cada um Deus revela para João falar nessas igrejas, mas Deus revela para nós hoje, porque olha o que está escrito quando a mensagem vai para a igreja de Éfeso. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Você pensa que Deus não diz isso conosco hoje? É conosco também que Deus fala conosco, que somos igreja dele, com todos nós, Que nos dedicamos, nos esforçamos para estar no caminho do Senhor Jesus. E que não podes
ele diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Veja as pessoas que se afastam, a pessoa que abandona o evangelho, Deus revela, e as pessoas terminam escolhendo o mundo e abandonando, deixando de obedecer ao Pai, ao Criador, né? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal e não te arrependereis. Veja que Deus ele faz uma chamada, o anjo ele traz uma revelação fazendo uma chamada para a gente, né, se arrepender, para a gente lembrar de onde a gente caiu, a gente lembrar do pecado que fez a gente se afastar da obra de Deus, da gente se afastar do caminho certo, né? A gente se lembra, o Espírito Santo é aquele que convence a gente do pecado, do juízo e da justiça, faz a gente lembrar e saber do que a gente está fazendo. Aí é melhor a gente se arrepender e voltar à primeira obra, ao primeiro amor, que é Jesus. Aí no versículo 6 diz: tens, porém, isto, que eu dei as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhes-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então o recado está dado, meu irmão, está tão objetivo quando a gente lê a Bíblia, que a gente só tem que pedir misericórdia a Deus e arrepender mesmo e voltar à presença de Deus. Amém? Deus é louvado e exaltado pela nossa vida, a nossa casa e a nossa família e por tudo que Ele tem feito e revelado a nós. Amém?